E olha só, gente, dando sequência à nossa programação especial em alusão ao mês do advogado, a gente recebe hoje a doutora Silmara Domingues Araújo Amarília, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, mestre pela FADISP, professora da Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso do Sul, advogada parecerista e autora de diversos livros e artigos científicos. A sua produção se destaca pelos estudos sobre o afeto, cuidado, parentalidade e responsabilidade civil. Seja muito bem-vinda ao 96 News, doutora. É uma alegria tê-la com a gente hoje. Obrigada, Stephanie, Joel. Quero dizer que é uma grande honra e um grande privilégio ter recebido esse convite. Dizer bom dia para todos os ouvintes e agradecer a Antena 1, na pessoa do Dr. Humberto Figueiredo, da doutora Kátia Paiva, que muito gentilmente fizeram esse convite. E só para avisar também os nossos ouvintes que a nossa entrevista termina aqui no ao vivo, na 96,7, mas continua no streaming no nosso canal no YouTube, 96 News, hein? Então, quem estiver ouvindo na rádio, já vai acessando o YouTube, ativa o sininho, ativa as notificações. E eu já vou começar com a nossa primeira pergunta, doutora. No interior, a gente dizia assim, diria, né? Essa entrevista termina, mas não acaba. Termina, mas não acaba. Porque é um especial e vai virar um podcast depois, com um episódio exclusivo do nosso Caderno Jurídico. Aliás, já estão disponíveis lá os episódios, né? Já estão, a gente fez uma série de entrevistas muito legais. Doutora, quando a senhora percebeu que a advocacia sozinha já não esgotava as perguntas que a senhora queria responder, né? Que seria necessário aprofundá-las por meio dessa pesquisa acadêmica? Porque é um trabalho que a senhora faz de aprofundamento, né? É muito interessante, Stephanie, compreender como essa preocupação com o desenvolvimento acadêmico aconteceu, sobretudo na minha vida. Porque se você imagina que hoje, para uma jovem advogada, é difícil se inserir no mercado de trabalho, você imagina há 30 anos atrás. Né? Nós estamos inseridos dentro de um contexto que privilegia alguns estereótipos de gênero com relação ao exercício da advocacia, e normalmente essas ideias, esses qualificativos estão mais próximos do homem do que da mulher. Então, a força, né, a postura mais aguerrida, e isso há 30 anos atrás era ainda mais incisivo. Então, eu acredito que essa aproximação particular minha com a pós-graduação, o desenvolvimento do conhecimento científico, se deu como um instrumento realmente de capacitação, né, de conferir ao meu currículo mais musculatura e fazer com que a sociedade compreendesse o porquê me contratar seria algo interessante. Doutora, a gente falando aqui, né, a senhora falando aqui, eu já vou lá para as imagens que a gente tem dos filmes dos tribunais, a gente vê, né, tá lá o cara todo bonitão, com terno, aquela coisa toda, aí entra, geralmente, esse é o estereótipo já dos filmes para ajudar, né, já entra aquela mocinha jovem e tudo mais, e aí o cara fala firme, nossa, olha só que advogado que fala firme, que coisa legal. A mulher fala um pouquinho mais alto, nossa, mas tá descontrolada, olha os gritos dela. Isso já mudou? Isso é coisa de filme só? Pois é, exatamente isso que eu trouxe na minha fala, né, Joel? Eu acho que as pessoas, num primeiro momento, sempre emprestaram ao exercício da advocacia alguns atributos que eram alheios à postura feminina, né, de uma fala mais incisiva, né, de uma agressividade, como se o resultado dependesse realmente dessa postura. Eu acredito que nós passamos, graças a Deus, por uma transformação muito significativa na sociedade, e a partir dessas transformações nós podemos compreender que a prática do direito e o exercício da advocacia em particular não dependem do volume da sua voz, mas sim da propriedade dos seus argumentos. E com base nisso, homens e mulheres têm iguais capacidades para desenvolvê-los. Não por outra razão, hoje nós somos a maioria, nós mulheres, nos bancos das faculdades, né, e temos uma presença muito significativa também nos quadros da OAB. E não vai longe, né, doutora, que acho que até na contratação a pessoa, vou pegar um advogado, não vou pegar uma advogada, né? O tempo não vai longe, graças a Deus que isso tudo está mudando, né? Até as juízas também que estão presentes, aí, ministras do STF e tudo mais. Exato. Eu acho que no exercício da advocacia, esse que nós denominamos de telhado de vidro, ele realmente é mais subliminar, né? Porque se você pega, por exemplo, na magistratura, existem critérios objetivos sobre os quais você é avaliado. Então, você passa por uma prova a partir da qual você ingressa ou não na carreira. No exercício da advocacia, você parte do conceito social que você estabelece dentro da sociedade para que você seja ou não contratada. Então, a carga de subjetividade é muito maior. E dentro dessa subjetividade que muitas vezes está inserida esses pré-juízos, esses preconceitos de que uma mulher não seria tão capaz ou igualmente capaz
de um homem para desenvolver uma tese ou fazer o exercício da sua profissão. E a senhora estuda também o afeto como paradigma, né, da parentalidade nesse campo jurídico. Afeto significa sentimento, convivência, comportamento ou responsabilidade. Como é que a senhora elabora esse estudo para a gente poder falar? O afeto, ele entra nos meus estudos como um paradigma para a apuração dos vínculos parentais, né? Se você puder refletir o que faz de você filha da sua mãe e do seu pai, certamente você não vai me responder, provavelmente, que a você foi exibido uma certidão de atestado genético. Você não sabe, normalmente, né, se existe um vínculo genético seu com seu pai ou sua mãe. Na verdade, o que qualifica você como filha deles são os cuidados que a você foram endereçados na sua infância, na sua adolescência e até mesmo na sua vida adulta. Então, nós saímos do campo dessa apuração biológica da paternidade, da maternidade, para investigar realmente qual é a essência dessa parentalidade. E nós atribuímos isso realmente a uma postura de afeto. A gente tem que compreender que afeto não é sinônimo de amor. Afeto é sinônimo de repercussão no outro. Às vezes essa repercussão é positiva, às vezes nem tanto. Então, na verdade, no campo familiar, o que qualifica mais o afeto é, de fato, o cuidado e não necessariamente uma postura amorosa. Doutora, a gente falou aí também, existem conflitos, né, de guarda, convivência, né, dentro da sua área de atuação. Como impedir que uma criança ela seja tratada como um prêmio ou um instrumento de negociação ou a prova de uma vitória de um adulto como o outro? Porque a gente vê muitos casos na imprensa de brigas, de alienação parental, de discussões. Vocês da imprensa de novo, Stefano. Vocês não. Sempre A gente vocês vê por aí na imprensa de outros jornalistas e até da gente em casos emblemáticos, né? Como que a senhora avalia isso daí, nessa questão? Pois é, essa é uma mazela enorme que o direito de família enfrenta e o poder judiciário como um todo, de como coibir e atuar preventivamente em situações como essa. Na minha prática familiarista, eu costumo dizer que eu tenho um calcanhar de Aquiles, que são os interesses das crianças envolvidas dentro do desfazimento dos lares conjugais ou convivenciais. Então, quando, na verdade, nós percebemos que a nossa atuação está sendo instrumentalizada em prejuízo dessas pessoas que são as mais vulneráveis, realmente a gente recua e coloca um ponto final. O que acontece é que, muitas vezes, os instrumentos legais que nós temos à disposição não são suficientes para coibir essas situações. Eu acredito muito no poder da educação. E eu acho que a educação parental, nesse sentido, funciona realmente como um diferenciador. Nós temos hoje em dia à disposição, e o Tribunal de Justiça assim também o faz, as escolas de parentalidade, né, onde pais e mães recebem orientações preventivas de como lidar com situações como essa, para que essas práticas, se instaladas, cessem, ou se porventura se essas práticas já estão consolidadas dentro daquele ambiente, para que mecanismos surjam para que as consequências sejam revertidas. Então, eu acredito que, muito além de qualquer instrumento legal à disposição, existem critérios educacionais e pedagógicos que precisam ser empregados para que isso deixe de acontecer. Agora, doutora, é uma pergunta difícil de fazer, viu? Mas eu acho que nesse contexto necessário. Eu estou imaginando aqui o juiz dando uma sentença e como é que ele faz? Então, a partir de agora, o pai tem que fazer isso, fazer aquilo, e tem que amar seu filho. Mas como é que faz isso? Pois é, a gente fala que o amor não é algo que você consegue constranger o outro a executar. O Poder Judiciário não teria essa capacidade, né, de fazer com que um pai ame seu filho. Isso está num campo de subjetividade que realmente o Poder Judiciário não tem condições de interferir. Mas ele tem, sim, condições de estabelecer práticas de cuidado. Ou, quem sabe, fazer com que esse pai ou essa mãe se sujeite a tratamentos psicológicos, algum tipo de intervenção que propicie, a partir deste ambiente mais saudável, o desenvolvimento de práticas amorosas. Mas, realmente, ao amor, ninguém se constrange. E quando a gente fala de abandono afetivo, né, a senhora também propõe, né, que isso também deve ser tratado até como uma violação de dever jurídico, né? O que essa mudança de perspectiva pode acrescentar nessa discussão quando a gente fala desses casos envolvendo famílias? Quando a gente fala
sobre abandono afetivo, eu acredito que nós falamos, acima de tudo, sobre uma postura demissionária de cuidado parental. Né? Como o Joel bem ressaltou, nós não temos instrumentos eficientes no sentido de fazer com que o pai ou uma mãe ame seu filho. Mas existem, sim, mecanismos de coerção às práticas de cuidado parental. Então, existem 2 princípios que estão umbilicalmente ligados no direito de família, que é o princípio da liberdade do planejamento familiar, ou seja, você pode ter tantos filhos quanto você acha conveniente, mas amalgamado nesse princípio existe o princípio da responsabilidade parental. Ou seja, você é obrigado, você é responsável por aqueles que pelos quais você exerce um vínculo de parentalidade. Né? Então, você é livre para ser pai e mãe, mas você é responsável também pela sua prole. Doutora, a gente vai entrar com certeza nesse assunto, nesse tema, no nosso podcast. No final do programa, agora a gente continua, como bem lembrou a Stephanie, no YouTube. Mas eu já quero puxar aqui uma pontinha para isso, né? A gente está falando aí, e difícil, né? De novo eu com essa coisa do afetivo, né? E a gente usando para tudo a inteligência artificial, para várias decisões e tudo mais. Como é que a gente vai conseguir, né, no momento que precisa, né? Colocar o direito junto com a afetividade e ainda uma coisa tão fria, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar. Como é que vocês estão pensando isso? O emprego da inteligência artificial no direito é um tema palpitante, que está na pauta de todo o escritório. Né? Quais atividades serão substituídas e de que modo serão com base nessas novas tecnologias? Ou ainda, um tema mais significativo ou tão significativo quanto como a capacidade decisória dos juízes será impactada por conta do uso dessas novas ferramentas. Eu acredito que a carga humana, seja da advocacia, seja da magistratura, jamais será substituída. Né? Nós temos aí uma atividade que deve se colocar de uma maneira muito próxima ao seu interlocutor e ao seu destinatário final, que é o jurisdicionado, e para isso a inteligência artificial não tem condições realmente de substituir o ser humano. Ela funciona como um facilitador, e facilita realmente em vários aspectos, mas eu acredito que jamais realmente substituirá a capacidade humana, sobretudo, de escutar e de se fazer entender. Deixa eu arrumar mais uma confusãozinha aqui, Stephanie, antes de encerrar. Pode. O juiz já é frio, com inteligência artificial, então? O judiciário agora é tudo... Ele está muito inspirado hoje, doutora. A senhora já percebeu, né? Eu percebi, né? Hoje ele está que está. Olha, é uma conversa enriquecedora e que vai ter continuidade agora no nosso canal no YouTube. Doutora, obrigada por compartilhar agora nesse ao vivo aqui na 96,7 FM.